Aqui é o Tom, um quase inteligente. E aí? E aqui eu seria o quase artificial no nosso Quase cast. Parece que funcionou, né? Ah, gente, que legal. Nós temos aqui dois convidados especialíssimos, Madeleine e Vieira Vivo. Daqui a pouco a gente vai pedir para eles se apresentarem, não é? Vieira Vivo. Vieira Vivo vai ser considerado aqui, no nosso quase cast, o quarto elemento. O que é esse quarto elemento? É alguém que tem relevância em alguma área e ele vai fazer alguma manualidade aqui. Vieira Vivo, qual vai ser a sua manualidade hoje? Eu vou dar término a uma encadernação artesanal de um livro escrito por mim, editado pela Costelas Felinas, da onde eu sou encadernador e editor, junto com Cláudia Brino. Então eu vou dar a finalização desse trabalho, a mostrar como é feita essa encadernação que a gente faz nos moldes do século XIX, né? Maravilha, século XIX. Um livro ao vivo. Ao vivo. Vieira Vivo. Tudo a ver, né? Bem sacado. Legal, legal. Seri. Na nossa frente nós temos Madeleine Alves, produtora e cineasta. E eu já começo com uma provocação. Pode ser, Madeleine? Pode. Olá, pessoal. Todo mundo aí do Quase Cast. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Eu vou começar com uma pequena indelicadeza. Eu tenho notado que alguns artistas ao meu redor sentem um pouco, às vezes, de medo, às vezes eu poderia até falar um pouquinho de preguiça, quando se toca na palavra edital. Você já sentiu isso? Você mexe com edital, você que é uma produtora cultural, como é que você vê essa coisa do artista frente aos editais? Bom, eu vejo que faz parte de um processo, na verdade, do artista até ele se tornar algo mais próximo de um produtor cultural, né? Esse medo, esse receio das letras miúdas, do edital extenso que tem que ler com bastante paciência, todas as linhas e seguir com uma série de burocracias, com uma série de documentos, assusta num primeiro momento. No meu percurso, eu aprendi a trabalhar com editais para fazer um filme. E eu levei 5 anos escrevendo cotidianamente, assim, sem parar, o mesmo projeto, até ele ser aprovado por um edital municipal. E aí eu entendi que é muito mais fácil quando a gente começa com um edital municipal, que ele se torna quase que não tem na escola, não tem aquela redação minhas férias, minha primeira atividade. Então, na área cultural existe o meu primeiro edital, que é aquele que você faz que vai desmistificar toda essa parte burocrática de você transformar a sua ideia, colocar no papel, pensar em planilha, pensar em orçamento, pensar em cronograma, né, em tentar colocar a sua ideia num molde mais específico para que ela seja aprovada e aí ela receba um subsídio para você conseguir trabalhar e viver da sua arte, né? Então, eu no meu percurso levei 5 anos tomando nãos cotidianos. Eu falo que foi a minha segunda faculdade. Minha primeira foi letras, minha segunda faculdade foi essa inscrição em editais. E isso para fazer o filme Pescadores de Palavras, que, dentre outros personagens, também teve o Vieira Vivo, que está aqui com a gente, como, né, um dos entrevistados. E depois de fazer esse primeiro edital, outras pessoas vieram me procurar pedindo por ajuda para poder fazerem os seus editais. Eu comecei a dar aulas ensinando as pessoas como escreverem os seus próprios projetos. Então, isso virou um trabalho continuado, de modo que hoje eu já tenho mais de 11 editais aprovados em leis de incentivo municipais e estaduais. Você se denomina como produtora cultural, você é uma agente em relação aos editais? Você é uma agente que, após o edital de determinado artista ser aprovado, você fica com uma porcentagem? Como é que você trabalha? Bom, como é que funciona? É importante, né, Seri? Como é que funciona o mecanismo? O mecanismo. Porque antigamente era assustador isso. E eu até entendo alguns artistas que tenham alguma dificuldade em conhecer esse processo, dado o grau de complexidade que tem ainda. Mas antes era pior. Uhum. E ainda uma outra questão, Madeleine, que eu acho importante, aproveitando já a pergunta do Seri, para você dar uma enganchada aí, é a questão da lisura do processo. Né? Porque as pessoas não tinham muita confiança
na lisura do procedimento, de escolha, como é que... Mas hoje já tem é mais visível. Existe uma visibilidade do mecanismo, né? Hoje Existe é uma muito menos transparência. subjetivo. Muito menos subjetivo. Existe uma transparência. No meu caso, existem muitos produtos. Eu me vejo como uma produtora cultural que elabora projetos e também presta consultoria. Então, vamos supor, você ganhou o seu primeiro recurso, mas você não sabe como administrar esse recurso, como gerenciar ele naquele tempo pré-determinado que você apresentou, tem dúvidas a respeito de que documentação apresentar, quais termos usar. Aí me chama e a gente desmistifica isso. Porque a verdade é que eu comecei a fazer isso até mesmo para ajudar os colegas produtores culturais. Porque nem todo mundo está disposto a explicar o caminho das pedras, a ser generoso nesse sentido. Então, não que eu esteja me autodenominando generosa, mas foi muito por esse lado de realmente ser uma mão estendida, tendo visto isso como um trabalho, mas ser uma mão estendida para facilitar essa jornada de execução do projeto. E antes, na elaboração, elaborando os projetos, para ajudar a tirar uma ideia mais abstrata e colocar ela no padrão que o edital pede, de um jeito que seja passível de aprovação pelas comissões de análise, né? O fato é que realmente os procedimentos, né, de análise e de seleção ficaram mais acessíveis, né? Principalmente com as leis de transparência. Então, você hoje tem os sites onde você consegue, por exemplo, o PROAC tem um portal só do PROAC, onde você consegue ver quais foram os projetos contemplados. Até alguns anos atrás, eles disponibilizavam os projetos em si. Então, enquanto ensino, né, eu dei aula com esses materiais e era muito interessante para poder mostrar exemplos das pessoas do que poderia ser feito, né, e como aprender. Então, o fato é que esse caminho de editais ele foi um caminho que foi sendo dilapidado também, tanto por parte do poder público quanto por parte dos artistas. E muito também pela demanda dos artistas, né, enquanto sociedade civil, que chegavam, né, nos conselhos de cultura e falavam, olha, isso precisa ser diferente, né? E aí isso foi tomando foi se dilapidando nos modelos que se seguem hoje. Sim. E as plataformas hoje em dia, pelo que eu estava vendo, eu também estou preenchendo alguns PROACs. As plataformas hoje em dia são, pelo menos do PROAC, é muito mais intuitivo, né? O preenchimento, lógico, você vai ter que defender o teu projeto, escrevendo, fazendo um texto e tal. Mas o restante, o preenchimento de documentação, de orçamentos, é bem intuitivo, bem mais fácil de se fazer. Você concorda com isso? Concordo. Eu acho que foi muito no esteio disso que eu falei, né? Assim, desse procedimento ter sido dilapidado e desburocratizado. Porque o que você percebeu? Chegava uma hora que as pessoas criticavam porque sempre os mesmos inscreviam. Mas não tinha gente nova que entrava para pedir os recursos. Eram sempre os mesmos que estavam lá pedindo, seguindo aquele passo a passo que se tinha, que era um passo a passo mais duro, mais burocratizado, menos intuitivo, e que se conseguia acessar. Só que o grande pulo do gato precisa ter inscrição. Um edital ele precisa ter gente interessada nele, senão ele deixa de existir, porque ele deixa de ter interesse público envolvido, né? Então, quanto mais projetos a gente coloca lá, mais é assegurado que no ano que vem vai ter, e que no outro ano vai ter uma nova reedição, né? Exatamente. E de quantidade saem qualidades, né? Você comentou, Siri, e a Madeleine observou isso, a questão do processo, né? Da dificuldade que e a burocracia que existe nesse mecanismo. Antigamente era muito pior, né? Não tinha toda essa facilidade, esses mecanismos intuitivos, onde você vai podendo fazer a leitura e a partir daí já vai produzindo o material, né? As certidões, tudo que são necessários. E aí, você lembra que você comentou comigo? Puxa, vai sair o edital. Eu falei, cara, eu tô fora porque, eu tô até aqui de burocracia, não aguento mais. Falei contigo, não foi? Sim. Você lembra? Aí você falou, tem muita gente que é igual você, que tem medo da burocracia. Eu não tenho medo, eu tenho algeriza. A burocracia, para mim, me desconforta, mas entendeu? Ela espanta mesmo. Então, espanta os grandes produtores de cultura. Isso é a minha visão, tá? Muito particular. Espanta, assusta
Né? Por quê? Porque o cara, de repente, ele é um poeta, ele é um escritor, um romancista, ele é um artista plástico, ele é um grande produtor de peças teatrais e tal, mas quando fala em burocracia, isso assusta. Não é? Então, eu pergunto para a Madeleine agora, e já vou dar uma cutucada no Vieira ali, né? Porque eu vejo mais ou menos como a produção do livro. Primeira coisa está na cabeça, na ideia, né? Eu quero fazer algo nesse sentido, nessa pegada e tal. Mas, a partir daí, começa a necessária produção do material em si, que vai se configurar esse projeto. Então, o Vieira, eu já vou até cutucar o Vieira. Vieira, sim, você vai colocar a mão na massa ou a gente vai ter que pedir a Claudinha, que está ali, fiscalizando a gente, que é a tua sócia parceira na produção desse material, da Costelas Felinas, que é um negócio incrível, que eu adorei. Depois você vai explicar sobre isso, sim, porque eu não vi você colar uma página ainda. Não, ainda esse livro vai sair? Vai sair, está aqui, já está Então mete a mão na cola aí, cara. Já posso ir fazendo? Pode ir fazendo. Poxa, enquanto a Madeleine já vai tirando essa dúvida, porque eu tenho mesmo essa dificuldade de entender não de entender, porque isso aí eu entendo, mas é a agonia que tem o cara que é artista lidar com burocracia. Eu posso... O que é um grande produtor, não é? Eu gostaria de fazer justamente como o Vieira está fazendo. Além de um trabalho, além de ganha-pão, é uma coisa lúdica. Então, o que eu faço quando eu vou preencher um edital? Eu pego todo o texto do edital, transporto ele para o Word e vou eliminando o que não é mais necessário. Tá? E vou queimando etapas. De uma maneira lúdica, vou brincando com aquilo. Lógico, você tem que respeitar um determinado prazo. Hoje é o quê? 1 mês e meio, mais ou menos? Os PROACs desse ano saíram em blocos e cada bloco tem 1 mês de inscrição. Por sinal, saíram bem atrasados, né? Exatamente. Por outras questões financeiras aí. E aí eu vou eliminando esses itens e fazendo aquilo. Gente, demorei mais ou menos uns 3 dias para fazer. Dá um trabalho. Porque você tem que correr atrás de determinados itens, por exemplo, se eu for contemplado, eu vou querer um tradutor de Libras, eu vou ter que produzir um e-book, então você tem que correr atrás desses outros objetos. Né? Então, eu procuro ver o edital como uma coisa lúdica, fora da minha rotina de artista. Até aproveitar e dar uma descansadinha. Então, não se tem que ver a burocracia como algo assustador, monstro, né? de 7 cabeças. É um monstro de 7, Senta não, um ali, monte de 14. Vê com calma, olha, lê. Você tem tempo, não precisa ter medo de então, burocracia. mas não é todo artista que tem esse background que você tem, Seri. Não é? Adquire. Por isso, então, mas não é assim tão simples, não. Você viu que a Madeleine, que é especialista na área, falou? Ela passou 5 anos aprendendo, cara. Aprendendo. Então, tem muito artista que se assusta com isso. Pô, vou ter que ficar 5 anos apresentando o projeto. Então, eu vou perguntar para você. Vamos imaginar que eu sou um artista e que eu tenho um projeto na minha cabeça. Quais são os passos que eu devo seguir antes da abertura dos PROACs da vida, dos Promicults, entre outros, antes da abertura? Quais são os passos que eu devo seguir para apresentar esse projeto nesse prazo exíguo de 30 dias, por exemplo? Em que ponto eu devo estar quando abrir o edital? Abrir o edital. Olha, a melhor coisa é tentar colocar no papel a sua ideia. Porque é você tirar desse campo abstrato, onde toda a ideia parece muito boa, e colocar no papel. Ao colocar no papel, você vai tentar encontrar um interesse que seja público. Porque quando a gente fala de edital, a gente fala de coisa pública. Então, ele tem que ter, não pode ser só um projeto bacana para um indivíduo. Uma satisfação pessoal. Para uma satisfação pessoal, entendeu? Que nem, conheço uma pessoa que tem um trabalho todo voltado para positividade, para autoestima, o que é muito bacana, mas eu falo para essa pessoa que está trabalhando comigo, você precisa encontrar um interesse que seja social, um interesse que seja público, né? Existem até alguns editais de empresas
que pedem para que você elenque no seu projeto quais dos objetivos do desenvolvimento sustentável que são abarcados pelo seu projeto, que seria combate à desigualdade, seria igualdade de gênero. Aí pega aquelas referências das 17 ODS para ver se encaixa ali. Exatamente. Para dar essa versão de interesse público. Exato. Para ver se tem essa conexão. Exatamente. Então, primeira coisa, põe no papel. Sem restrições, põe a sua ideia no papel. Põe a sua ideia no papel, vê o que você encontra de interesse público aí, né? E pensa em quanto tempo eu vou levar para fazer com que essa ideia seja executada. 9 meses, 11 meses? Quais etapas eu levaria? Por exemplo, se você vai pensar na confecção do livro, a confecção do livro ela tem uma etapa de revisão. Se você já tiver o material todo escrito, os textos todos escritos, né? Você tem uma etapa de revisão. Se não antes, você tem uma etapa de elaboração do livro em si. Então, você tem uma etapa de revisão. Aí, depois, você tem uma etapa de mandar para a gráfica, de retornar as primeiras provas. Todas essas são etapas do seu trabalho. Precisam ser consideradas, que precisam né? ser consideradas. E, se possível, se você tiver tempo, já começa a ver alguns valores. Então, você tem aquele seu parceiro que tudo você faz junto com ele. Você... por exemplo, você é músico, você toca violão e você tem o vocalista que você está com ele o tempo inteiro. Já chega nele e já fala, pô, se a gente fizesse um negócio com grana, uma grana boa, aí uns 100 mil reais, quanto você cobraria para fazer seu trabalho? Já anota isso. Porque nesse exercício, você já está fazendo a primeira coisa, de tirar a ideia da cabeça e colocar no papel e ver o interesse público. Você já está fazendo o objeto do seu edital. Quando você pensa em quanto tempo você vai levar para transformar essa sua ideia em produto, em uma produção especificamente, em etapas, você está pensando em cronograma. E quando você começa a ver os valores, né, você, ainda dentro do exemplo do músico, você vai no estúdio, vê quanto ele cobra pela hora, você já está pensando em orçamento. Então, quando o edital chega, você vai fazer... Esse beabá você já tem, que seria um esboço, e aí você vai aprimorar de acordo com aquilo que o próprio edital pede. E existe uma coisa, edital nada mais é do que um texto descritivo. Ele te descreve exatamente aquilo que você precisa apresentar. É um texto, não é como uma literatura normal que você lê recostado na cama, não é. É um texto que você, de repente, pega um copo d'água para pôr do lado, entendeu? Senta numa mesa e vai ler. Vai dissecando, Você né? vai dissecando ele, exatamente. Né? E aí, nesse dissecar, você vai percebendo que a sua ideia vai tomando mais corpo, você vai descobrindo coisas que você não tinha pensado antes, interesses que você não tinha pensado antes. E aí o seu projeto ele vai tomando cada vez mais corpo, e lá na frente, depois de aprovado, isso se retorna em visibilidade. As pessoas costumam encarar as pessoas e os trabalhos que foram feitos a partir de editais com mais respeito, justamente por ter passado por esse processo. Porque é um processo complexo, é um processo delicado, que tem que ter sentido, tem que ter essa dimensão de interesse público, não é? Mas é aquilo que é o meu olhar. Claro, tem artistas como Seri, que eu vejo como exceção, Seri. Essa tua habilidade de lidar, também você já tem experiências, você já teve vários projetos seus aprovados, e não é? vários bateram na trave. Né? Então você tem esse background, é diferente. Eu queria falar uma coisa sobre o bater na trave. O bater na trave é muito bom, né? Como suplente, né? O cara que fica de suplente. O cara que fica de suplente, ou que nem consegue... Por que é muito bom? É muito bom porque você é obrigado a parar, ler tudo de novo e mudar. Onde eu errei? Tem que rever. Tem que rever, ver exatamente, seria ver onde eu errei. O que não está legal aqui? E nem, o primeiro edital que eu pleiteei com o Pescadores de Palavras foi um edital do MINC, que era o curta afirmativo. Foi um dos primeiros editais feitos para pessoas negras no Brasil. Eu passei em 30º. Quer dizer, eu não passei em 30º. Foram escolhidos 30, eu fiquei em 35º, na verdade. Você ficou 5 abaixo do... 5 abaixo dos selecionados. Dos selecionados. E foi o primeiro que eu fiz, porque nessa época eu já fazia, eu estou falando aí
de 2012, 2011, Você por já aí. tinha 4 anos de faculdade. Já. Em editais. 4 anos de faculdade em Estava editais. no início da faculdade dos editais, para falar a verdade. Mas foi interessante assim. Eu fiquei a 2,5 pontos do último colocado. E o último colocado estava abaixo de mim, de mais uma galera que veio para trás na pontuação, mas ele era do Distrito Federal. Né? Que não era uma observação. Mas tinha pontuação em relação Tinha à questão pontuação, era de uma pontuação regionalidade. diferente, mas ele era do Distrito Federal. E aí eu acho que é por isso que ele acabou entrando ali. Né? Mas aí primeiro veio a frustração, poxa, esse cara era do Distrito Federal, tinha uma pontuação menor que a minha passou e eu não passei e tal. Mas aí depois eu olhei o projeto que eu apresentei e realmente precisava melhorar. Por exemplo, tinha coisas na planilha de orçamento que eu coloquei valores abaixo. E aí, quando você pensa em orçamento para editais, você não tem que pensar em baratear os custos ou encarecer os custos, mas pensar em um orçamento que se mantenha de pé de acordo com o que o mercado de trabalho exige. Uhum. Né? Então, eu fui obrigada a rever isso e a melhorar. E aí, depois, eu consegui aprovar um PROAC ICMS para esse projeto no estado de São Paulo, só que foi justamente em 2015, ano da crise e tudo mais, e aí as empresas não estavam interessadas em aportar nada. Né? E aí acabei ficando sem arrecadar nada, sem captar nenhum valor. Né? Exato. Meu Parou na captação. Parou na captação, exatamente. Entendi. Mas, Isso é um tudo negócio isso vai de interessante. encontro a uma coisa, a 2 palavrinhas que eu acho que são fundamentais para o artista. Gerenciamento de carreira. Eu acho que você poderia até começar a dar aulas, sei lá, fazer algumas oficinas tal, para ajudar essa gente a pensar nisso. Não só se ver como um artista que fica ali no cantinho, vai mostrar o desenho para o papai e para a mamãe, mas gerenciar a sua própria carreira para se desenvolver, para ver onde eu errei, melhorar, né? Para não ficar com essa frustração inicial e paralisar, né? Ficar paralisado naquilo, não vou conseguir mais se eu não conseguir aquilo. Não, Trava, né? Vamos daqui para frente, né? Vamos gerenciar isso aí. Né? Mas vamos ver se a gente... Então, antes da gente avançar nessa questão, que eu ia te fazer essa pergunta de gerenciamento de carreira. Porque, assim, eu imagino, tem profissionais, artistas, que já têm algum conhecimento e tal. Já ali no meio do campo, pelo menos, a gente já resolve alguma coisa. E tem aqueles que têm essa necessidade de fazer o teu projeto acontecer, sair da cabeça. E aí é muito mais fácil, eu acredito, para alguns, contratar alguém para fazer isso. Então, essa questão do gerenciamento da carreira do artista. Mas pode ser um gerenciamento de projeto. Né? Não precisa ser da carreira inteira do artista. Eu tenho um projeto na minha cabeça. Quem é que pode me ajudar a tirar isso das ideias, simplesmente daquele ponto ideal, e fazer com que esse projeto aconteça? Mas tem um grande problema aí, que, aliás, é um negócio que vai ficar meio confuso. Às vezes, uma grande parte desses artistas não tem recursos financeiros para, às vezes, contratar alguém para gerenciar o projeto. Mas aí a gente vai te perguntar isso daqui a pouco. Já vai pensando nisso para ver o que a gente pode, de repente, nesse bate-papo, dar como caminho das pedras, não é? Mas eu quero provocar aqui o Vieira. Vamos provocar. Mas nós vamos provocar o Vieira agora ou a gente vai chamar a charge? Eu acho que primeiro a gente poderia até mostrar o que Vieira acabou de fazer, porque você deu Vieira. uma dura nele, ele foi rapidinho. Ele Cara, fez um livro o cara em é 5 expert. minutos, cara. Ele é expert. Vieira, há quantos anos você faz isso junto com a Claudinha lá? Há 18 anos vou fazer agora, completar 17 anos. Mas eu já fazia livros artesanais na década de 70, que eu fui poeta da geração mimeógrafo, vendia livros nas ruas, fazia happenings nas ruas, né? Happenings não é acontecimentos, né? O cara tá muito chique, hein, Seri? Muito chique. Opa! Nas ruas e tudo, junto com meu parceiro, Antônio Dupinho, a gente tocava músicas na rua, e os meus livros também eu fazia mimeógrafo e costurava livros. Mas só de uma forma muito rudimentar. Naquela época,
Mas, para mim, é uma satisfação muito grande, porque eu veiculava meus poemas, minhas poesias, livre da censura oficial. Que tudo que era impresso passava pela censura. Né? Esse detalhe ainda. E o poeta marginal, não. Ele podia escrever o que quisesse. É marginal mesmo, né? É marginal mesmo. Então, isso para mim, eu tenho consciência que eu participei de um movimento pioneiro, que daí acabou surgindo a literatura independente, as editoras independentes, por causa desse fruto de pessoas... Você começou lá no Picaré? Não, antes do Picaré? Eu sou pré-Picaré. Então fala do Picaré também, da tua inserção aí no... Eu comecei em 76 com a Jogo Duro Editora, que foi uma editora bem rústica, pelo nome já se vê, né? E... Eu não fiz a ligação. Eu acho que eu sou quase inteligente mesmo. Faz essa ligação pra gente. Jogo Duro Editora, porque tudo era muito difícil para nós, né? Eu fazia artesanato naquela época, era muito novo. E tinha que veicular os trabalhos. E isso pipocou no Brasil inteiro, né? Em Campinas, em São Paulo, em Brasília, no Rio. Existem filmes, documentários que tratam dessa época, mas de uma forma mais personalista. Então, quando fala da literatura marginal no Rio, é Cacaso, é Ali Salomão, sabe? É um pessoal que, de certa forma... teve um nome que eu admiro e teve uma carreira, mas a mídia sempre vê de forma personalista. Daí, talvez por causa da vendagem dos livros e tal, cita os nomes daqueles mais famosos, né? Mas o trabalho nas ruas era igual, em Campinas, em Santo André, em Salvador, aqui em Santos, em Porto Alegre. A literatura independente, que era feita por poetas marginais. Como esses de Brasília e do Rio estavam mais próximos de alguns centros de decisões... o eixo, né? Era o eixo. O eixo, realmente. Muita gente admirava o trabalho deles e que depois foram para a mídia, estudantes de jornalismo. Então, isso fez com que também a carreira desses poetas, o Chico Alvim, o Francisco Alvim, todos eles tivessem uma repercussão muito grande. E os periféricos não tanto. Mas o movimento todo ele foi... geral. O movimento foi um movimento de recrudescimento da poesia que estava um pouco abaixo na época, devido à própria centralização das editoras. Né? As editoras são as editoras grandes, as editoras pequenas eram gráficas, não havia um trabalho de garimpar escritores nas pequenas cidades, né? Então, tudo era em São Paulo, tudo era no Rio, tudo era em Brasília. Estava na mão das grandes editoras, das grandes né? editoras. Na realidade. Então, isso foi uma descentralização que eu me considero que fiz parte desse movimento que descentralizou, né? Não que a gente quisesse, não era o alvo principal. O alvo era a gente poder manipular o nosso trabalho de uma forma pessoal, sem interferência. Agora, Vieira, vamos mostrar para o público o que você acabou de fazer, que eu acho que é bem interessante. E fala o que você fez. Explica. Deixa eu mostrar aqui para a câmera aquele pronto. O primeiro pronto, só para encher o olho da moçada. Esse aqui é um livro Centelha Insana, um livro premiado que eu trouxe aqui. Um livro premiado internacionalmente. O que o Vieira acabou de montar aqui, artesanalmente, olha só o acabamento, gente, muito legal. Daqui, ó. Olha. Mostra você Vou fazer um zoom aqui, câmera 1. Merece, hein? Merece zoom. Dá um zoom out aí. Eu quero dizer o seguinte, ele ganhou um prêmio, recebemos o diploma otorgado por Terezinha Pereira, que era professora de literatura brasileira e hispano-americana na Universidade do Colorado. E ela tinha um movimento chamado International Writers Association, que na década de 70 repercutiu muitos poemas de exilados. Ela traduzia para o inglês, para o espanhol e mandava para o mundo inteiro, para jornais independentes e tudo. Então, ela teve um trabalho muito grande na época de 1970 de difundir os poemas
de poetas brasileiros e também latino-americanos e tudo, que ela traduzia para o inglês e fazia palestras, era amiga de Allen Ginsberg e tudo. Então ela tinha o Noam Chomsky também. Ixi, ela não é tinha, qualquer um, né? era da mesma bancada dela de professores lá na Universidade do Colorado. E então eu fiquei muito feliz quando ela mandou para mim esse... E o Picaré já se correspondia com ela naquela época. Entendi. O Raul Cristiano tinha uma correspondência com ela. E depois, quando eu retornei à literatura, depois de 25 anos com a Cláudia Brino, eu reatei a comunicação com ela, o contato, e continuei mandando livros, revistas, e ela recebeu lá e nos mandou um diploma como um prêmio dessa organização. Que legal. Internacional de Escritores, né, que tinha, parece, 1.800 escritores no mundo todo. Hoje em dia ela está afastada disso, devido à idade já, claro, mas o que eu queria dizer também é que, por o livro ser artesanal, ele não está fora do reconhecimento do público e tudo, né? O que é necessário é que o poeta, o escritor, ele tenha essa flexibilidade de correspondência com os tipos mais diversos de pessoas, professores de letras, escritores, jornalistas. Justamente não é somente esperar a venda na prateleira da livraria. A literatura ela tem um outro caminho diferente da vendagem somente. Agora, o que eu fiz aqui é o seguinte: eu trouxe o livro pronto, o livro pré-pronto, já pré-encadernado, que é os moldes antigos de encadernação, e coloquei a capa, colei a capa aqui pelos métodos de encadernação que vem desde que é o artesanal que vocês utilizam. Desde os escribas copistas, antes de Gutenberg, que fazia aquelas coisas, que é uma maneira universal de encadernação, vamos dizer assim. Então, eu encadernei aqui com a cola, já trouxe a capa pré-pronta, tudo, e como ele ainda está umedecido, eu não posso vincar. Manipular. Então, eu trouxe um outro já pronto, que é esse que o Ceni mostrou, para fazer o vinco, a vincagem aqui, que é feito industrialmente por máquinas, né? E a gente, na Costelas Felinas, não temos nenhum equipamento industrial. É tudo artesanal. Tudo feito à mão. Tudo feito à mão, É dobrado tudo artesanal. folha por folha. Olha só, seria o detalhe. Dobrar folha por folha, produzir cada par de folhas, porque são produzidas em par, né? As folhas do livro, para ser dobrada. Em folha 4, dobradas. E dobrada quantos livros vocês já produziram com esse método artesanal? 43.600. Gente, posso... Chupa a inteligência artificial. Cara, pô, isso não é brincadeira, cara. Quantos escritores que saíram do limbo, dizendo nesse sentido de sair do limbo, tiraram da ideia e conseguiram ver fisicamente seu material pronto? Olha, o total de escritores nossos, estamos chegando a 400 escritores. Gente, isso não que trabalham com a gente. E isso resultou em mais de 800 títulos. Olha, nós lançamos. Que incrível até agora isso. Em 17 anos. E nesse carinho todo, cabem mais autores? Cabem. Cabem. E quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? livroscostellasfelinas@gmail.com. A gente vai colocar, viu, Seri? Aqui. Muito legal, muito legal. @Costelas Felinas. Lá tem os procedimentos, a gente não trabalha de forma complexa, é simples, é no Word simples, a pessoa somente digita e manda, nós fazemos a diagramação, a Cláudia Brino faz a diagramação, às vezes o escritor não tem capa, então a Cláudia tem parceiros e produz capas que também mandam para a gente gratuitamente, esse primeiro livro modelo, né? As pessoas, quando recebem o livro, ficam encantadas, porque é o sonho, né? Maravilha, né? Tirou o sonho da cabeça, a gente colocou no papel, cara. Justamente. É maravilhoso. E isso de uma forma amigável, não existe aquela impessoalidade de uma empresa. Então, quem entra em contato com a Cláudia Brino sabe que nós somos escritores, estamos batalhando, então a gente tem esse carinho, sabe? E esse mesmo compactuar de ideologia, de pensamento, da pessoa que quer ser lida. Então, nós fazemos um livro modelo gratuito, as pessoas nos mandam o material
e recebe em casa um livro modelo já diagramado, prontinho, É um com piloto, capa. sai um piloto para ele já olhar, ele já se apaixona, né? Justamente. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero fazer a revisão pelo computador. Não, a revisão é feita no próprio livro, a caneta, o que faltou um S, Entendi. faltou uma Na vírgula, leitura faz ali, né? faz o círculo, sabe? Então o autor tem que ler, reler o livro, sabe? Aí ele nos manda quando quiser editar, e também não há obrigatoriedade de um número como as editoras tem que fazer 500 exemplares, 1000 exemplares. Não, a pessoa vai fazer os exemplares que ela quiser. Eu quero só 2, eu quero só 3. Tem gente que fez um único livro para ela manter em casa, manter na sua estante. Tem vários livros, então está lá até um dia que ela quiser fazer mais exemplares. Já pensou isso no futuro, dependendo do potencial criativo desse artista, vai ser uma briga na herança depois, né? Claro, só tem um. Claro. Olha, sinceramente, não querendo, falar com pretensão, mas eu tenho noção de que daqui a 200 anos, os livros da Costelas Felinas terão um valor na mão porque serão raros, serão livros feitos à mão, numa época que era o final do livro impresso, na era dos últimos livros impressos, e feitos à mão e com tiragens mínimas. Então, quando aparecer, e temos livros de capa dura, e não só novos escritores, nós temos escritores de renome, como Anderson Braga Horta, editou com a gente, Luiz Otávio Liane, Raquel Naveira, Cláudio Feldman. Nós temos escritores, Isaac Machado de Moura, que é um grande pensador de esquerda do Rio de Janeiro, que já publicou mais de 30 livros conosco, um professor, teólogo. Então, e a gente fica muito feliz com isso, quer dizer, e a gente vai vinculando esse trabalho que está aí à margem e o pessoal não tem como editar, e a gente se propõe a fazer tudo à mão, que é um trabalho e não querem se subjugar àquele mercantilismo das editoras de hoje em dia, né? Não que é o que mais você encontra. Mas é o capitalismo, né? A gente tem que entender que tem que ter isso também. Sim, não tem como. Porque a carga tributária é muito grande. Nós, por exemplo, não somos uma empresa, somos 2 artesãos. Então a gente está livre dessa carga tributária, né? Livre de... Fala baixo, o Estado escuta. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, principalmente em relação a tributo, algoritmo do Estado. O algoritmo do Estado está acompanhando tudo. Aproveitando essa tua fala, nós vamos te dar mais uma oportunidade de mostrar toda essa tua habilidade como poeta, como escritor. Você aceita esse desafio? Sim, claro. Então nós vamos fazer com ele agora e deixar embora. ele trabalhando, aí a gente entra na charge? Vamos embora, vamos. Fechou? Sim. Ó, eu vou aqui usar umas ferramentas chamada estratégia ridícula para estimular e desbloquear a criatividade, não é? Nós temos alguns cards aqui, Vieira. Então nós vamos escolher, a Madeleine vai escolher 2. Escolhe 2. Segura aí. Eu vou escolher 2 aqui, as separei. Seri, escolhe 2 aí da nossa coleção. Se vier imagem, aí você escolhe a expressão que você quiser para estimular a tua criatividade. Mas qual é a tarefa que a gente vai dar para você? Você vai escrever um poema para a gente agora ao vivo. Sim. Ao vivo. Ao vivo. É o Vieira ao vivo, não é? Então nós vamos falar para o público entender, nós vamos ler as palavras que saíram aqui, né? Se for imagem, aí depois o Vieira não precisa colocar nenhuma palavra, o Vieira vai usar esse estímulo para estimular você nesse processo criativo. Você pode escrever qualquer tipo, qualquer estilo, tá? Fica à vontade. Se quiser uma pequena prosa, uma poesia, você fica à vontade. Ó, eu vou ler as minhas aqui e cada um dos colegas aqui vai ler. A primeira aqui, eu vou te dar as cartas, você vai estar com elas aí. Dancei. Essa é a primeira expressão. A segunda é, do outro lado vai ser diferente. Pronto. Já fica com as minhas 2 aí para ti. Posso falar a minha? Agora então, é sua, manda ver, Siri. Posso trocar que veio repetida? Não, brincadeira. Não, eu já ia. Não, repetida, não pode. E uma imagem aqui. Tá. Uma imagem aqui. Pode mostrar ali na 1. Tá. Tem problema, a gente mostra depois. Já está na mão.
Madeleine. Madeleine. Os meus vieram Deixa Ir e Deu Merda, Comemore. Tá certo. Boa, entrega, Que Vieira, maravilha. agora é contigo. Tá certo. Seri, chama o próximo. Vamos fazer as Faço honras das 6 charges, poemas. então. As Ou charges escolho da um. semana. Não, você pode usar todas elas e fazer um poema só. Vamos lá, gente, Tu achou que ia mostrar ser as fácil, charges é? aí? Não. Misturar tudo isso e sair um poema só. Né, fazer 6 eu sei que tu é tirar de letra. Olha lá, vamos agora. Charge. Voltando um pouquinho à charge anterior, Max, por favor. A charge anterior. É isso, vamos começar por aí. Quando acho que é Beatriz o nome dela, Beatriz, né? a Beatriz. Que, a faixa preta que ganhou ouro e tal. E aí eu fiz uma charge não levando muito pro humor galhofeiro, né? Aquela coisa mais engajada, né? Mulher é preta, é gorda e é Qual- ouro, né? Abrindo essa discussão de... Porque eu estava conversando com uma amiga minha, ela falou, eu fiquei com medo desse termo é gorda. Gente, olha só o valor que essa mulher tem, né? É uma Sim, eu retalho, acho que- Está expresso no ouro, no sorriso dela. Então, por E isso ela não essa tem imagem. ela não tem nenhum problema Nenhum em problema. ter estrutura. Aliás, a estrutura dela é que a colocou naquela categoria Sim, e foi a partir daquela categoria que ela mostrou quem ela é, acima de tudo. todo valor. Independente de toda forma de olhar que possamos ter sobre a pessoa dela, Uhum. o componente físico dela, né? A soma desses três virou ouro. Exatamente, Olha que é legal. a soma disso. Maravilha. É mulher, é preta, é gorda, é ouro. É ouro Isso deu uma Brasil. repercussão maravilhosa nas redes aí, nem eu acreditei. Vamos para a próxima? Olha lá. Isso aqui aconteceu no Grande ABC. Aquele que está dirigindo o trator é um prefeito que pretendia demolir aí uma quadra de esportes junto com uma biblioteca, né, que se chama CREC, lá em São Bernardo. E aí eu brinquei com essa coisa da bola de ferro tentando destruir o goleirinho, né, que ia agarrar, com certeza ele não ia conseguir. E aí, qual foi a minha surpresa? Que no dia seguinte, o prefeito, vendo a repercussão negativa para o lado dele, ele voltou atrás. O efeito da mídia, É. né? E desse. E aí o pessoal do jornal falou, Siri, vamos fazer a continuação dessa charge. Então fizemos aí a charge em 2 tempos. Vamos passar para a segunda, que é no dia seguinte. Olha só, devido à repercussão, o CREC, né, que é esse pessoal, essa comunidade, conseguiu devolver a bola e derrubou um pouco da credibilidade do nosso governante aí de São Bernardo do Campo. Ainda bem que o pessoal continuou com seu espaço de cultura e esporte. Nocauteou a pretensão, né? Nocauteou a pretensão. Só para mostrar essa coisa de que a charge pode ser produzida nessa coisa de 2 tempos, como se fosse uma tirinha, né? Como se fosse uma história em quadrinho, né? O jornal de hoje, diferente do de amanhã, e você mostra 2 episódios de um mesmo assunto, né? Que evoluiu. Então essas são as charges da semana. Olha que Bem. interessante. Seri, você particularmente, assim, conhecendo o que tem hoje à disposição em inteligência artificial generativa, você vê a possibilidade dessa inteligência produzir algo com esse pensar, com esse olhar, não é? Com esse mecanismo criativo que você utilizou para fazer, por exemplo, essas últimas 2 charges aqui? Como é que você Se vê a isso? inteligência artificial conseguir chegar nessa coisa da interação entre indivíduos, que eu acho difícil, talvez consiga, mas não. Porque aconteceu da seguinte maneira, nós lá no Diário do Grande ABC, nos revezamos em 3 ilustradores. Então, sou eu, o Gilmar e o Fernandes. Eu fiz a primeira charge, né, nesse caso do Orlando Morano, do prefeito, né, e teve a repercussão. No mesmo instante em que houve a repercussão, o Fernandes, que seria o chargista do dia, né, me sugeriu, Seri, faz você. Eu achei aquilo brilhante. Eu falei, que uma legal. solidariedade, Entendi. uma fraternidade, né, entre dois ilustradores. Ele falou, faz você, faz a continuação. Isso é home office, um longe do outro. A gente já fazia isso quando nós trabalhamos juntos fisicamente. Né, fazemos muito isso. Continua você tal. Mesmo distante, eu aqui em Santos e o Fernandes lá em Santo André,
ele me mandou uma mensagem por WhatsApp e falou, pô, Siri, faz aí. Eu falei, pô, cara, muito obrigado, né? E aí eu fiz a continuação. Então, Tom, eu duvido que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto de interação, de solidariedade, de companheirismo, de profissionalismo, né? de humanidade, basicamente. Que é o que eu acho que a inteligência talvez não vai chegar. Eu não duvido de nada. Você comentou que as pessoas que estavam lá nesse movimento imprimiram e ampliaram a charge e utilizou como bandeira de... Por acaso foi esse mesmo prefeito que também queria destruir uma outra coisa que nesse momento agora eu não lembro, mas eles pegaram a charge que eu havia feito, né, ampliaram e levaram para a Câmara para fazer um protesto em relação àquele determinado assunto. Cara, isso para um ilustrador, para um artista, poeta, tal, quando o povo se apodera do teu trabalho, e para mim isso é o grande prêmio. Maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Você está alcançando aquilo que você se propõe, né? Porque a gente trabalha geralmente atrás de um computador, né? Vendo aquela coisa que vai sair no celular, mas a gente não vê a reação física, né? Orgânica do nosso leitor. Então, quando isso acontece, é o melhor prêmio. Muito importante. É muito importante, isso é um valor. Agora eu pergunto para a Madeleine, imagina esse potencial criativo, né? Essa habilidade, esse conhecimento, que às vezes tem tanta coisa ali para sair do papel e que falta recursos. Então, esses projetos, né, ainda estão na mente do cidadão e precisam de alguém para fazer com que isso se torne efetivamente algo visto pelas pessoas. Então, os editais, eles são uma forma de fazer com que isso aconteça. Claro que tem que ter uma dimensão de interesse público e tal. Como é que você consegue ajudar uma pessoa que está só na cabeça o projeto? Você tem esse serviço? Como é que você faz? Então, o modo como eu presto esse serviço eu falo para a pessoa, olha, eu cobro um valor X, né, de acordo com o prêmio do edital, né? E aí eu faço esse trabalho. Existem alguns elaboradores de projetos que fazem por porcentagem depois do projeto aprovado. Então depois que for aprovado, você me paga 10%, 15% disso e já coloca, inclusive, na planilha de orçamento o valor desse trabalho. Então é legal isso. Dá para fazer. Eu não possível. gosto de fazer. Tá. Primeiro, por quê? Porque a elaboração do projeto em si, ela é um trabalho que exige de você tempo, exige de você criação mental, né? Porque você vai... É uma prestação de serviço. Exato, né? É uma prestação de serviço, né? E eu, no caso, tenho uma produtora, tenho um CNPJ, né? Com os seus tributos. Eu não estou livre dos tributos, né? Então... esse negócio ele precisa continuar. Então, e eu acho melhor desse jeito, por quê? Porque uma vez que a pessoa for contemplada, ela vai ficar com o dinheiro ali livre para usar da maneira como ela quiser. Então, você pode facilitar esse pagamento. A pessoa me paga parcelado, faz em 4 parcelas, 5 parcelas, vai pagando, tal, sem problema nenhum. Então existe essas possibilidades. Existe também, eu já trabalhei, por exemplo, na possibilidade de a pessoa não queria contratar, mas ela queria entender melhor sobre a dinâmica do edital que ela estava pleiteando, no caso, o Faculdade, né, aqui de Santos. Então, eu dei uma aula para a pessoa, dei uma semana de aula para a pessoa. Consultoria, né? Consultoria. Seria uma consultoria, mas seria mais uma aula particular mesmo, né? Explicando passo a passo o conceito de objeto, conceito de cronograma, conceito de orçamento, e aí mostrando os exemplos, tudo mais. Passo a passo mesmo, assim. Isso é uma mentoria, né, Siri? Sim, parabéns para essa artista que se propôs a aprender. Então, cara, é isso. Ela sacou que eu preciso... se ela tá naquela coisa que eu falei, que de repente você tem alguma trava, então vou lá. Quem é que pode me auxiliar? Então, você é uma profissional, tem uma empresa que presta esse tipo de serviço. Exato. Né? Tanto assessoria, consultoria, mentoria, as aulas, independente do formato, é um serviço que você
presta para que a pessoa realmente possa participar com um grau de competitividade, não é? Porque isso é importante. Porque não é fazer de qualquer jeito. Sim. Então, o cara, ele é artista, mas ele é mentalmente competente para saber o limite dele. E aí ele contrata você para dar essa força, para dar esse apoio. Sim. Exatamente. Pô, show de bola, né, Olha, Seri? fantástico. Depois a gente vai ter que deixar aí o teu, Claro. né, o teu arroba para o pessoal entrar em contato, né, Seri? Arroba Signos Possíveis. Signos Possíveis. Arroba Signos Possíveis. No Instagram Tudo e é no possível. Facebook. Caramba, cara, legal. Gostei Até desse você nome. produzir uma poesia em minutos. Então, Isso que o Vivo está terminando. Né? meu, Ele está revisando. o Vieira já está Não, revisando. ele já está finalizando um livro com a Já poesia está que ele fez. revisando. Eu já tenho o final aqui, posso até falar oralmente, mas eu estava querendo... Não, você Pode pode. concluir. Então, vai concluindo aí. Ah, só Enquanto deixa- isso, a é, Madeleine vai. Dando um Completa, pouquinho mais completa aí. de merchan, né? digamos Opa. assim. Fica à vontade. Né? E por e-mail, signospossíveis@gmail.com. Para quem quiser procurar a gente também trabalha com audiovisual, fazendo vídeos tanto por encomenda, né, quanto vídeos relacionados a editais Entendi. também. Você já produziu um curta que foi assim, que bombou? Sim, o Pescadores de Palavras foi um. Gente, Pescadores de Palavras. Pescador. Ele Como é tá- que acha? Ele tá no YouTube? Tá no YouTube, Pescadores de Palavras, acha no perfil do YouTube da Signos Possíveis, mas se você procurar Pescadores de Palavras Madeleine Alves, vai achar, com certeza. Gente, cara, eu feliz. Eu tô assim, nesse quase cast, cara. Por quê? Olha quanto material rico a gente tem aqui. Riquíssimo. O pessoal produz mesmo, cara. É, cara, isso é fantástico. Esse Adoro filme, isso. ele foi... No lançamento dele, ele lotou 3 vezes o Cinearte Posto 4. Foi uma bela... Foi um lançamento muito legal. A gente teve o Pau a Pique tocando com o Divo. Não, isso é outra teve, coisa que ele não falou ainda. né? Do grupo Pau a Pique. Estamos dando um spoiler aqui. Que a gente- Mas o grupo, eles se reuniram depois de anos por causa do documentário. Madeleine que nos reuniu novamente. É, ela foi aglutinadora? É, foi de surpresa. Eu não sabia que meu parceiro daquela época, da literatura marginal, e que eu tinha feito tantas músicas com ele, fazendo trechos da letra, algumas a letra toda, outras um verso, nas músicas dele, estaria lá. Ela não falou nada para mim. E a gente veio andando e sendo entrevistado para o filme, pelo Canal 3, até o Teatro Municipal. Quando eu cheguei lá no Teatro Municipal, onde teve a Feira de Literatura Independente, promovida pelo Picaré em 81, né, uma grande feira que teve aqui em Santos, e aí eu vi lá o equipamento, já o palco montado, o Antônio do Pinho lá me esperando. Aí, depois de quase 40 anos sem cantar juntos, aí cantamos afinadíssimos, né? Cantamos Maria Moleque, um samba que a gente faz para uma menininha da rua, uma criança. Caramba, E que a legal. voz saiu perfeita, tudo. E tá no Precisamos trazer o documentário. Pau a Pique. Gente, Aqui, hein, cara? No documentário. pô, bota na agenda. Vai ser legal, vai ser Trazer o Pau a Pique, fazer um sonzaço aqui. Né? Até Sim, o Max. e eu até tô o Max vai entrar no curiosíssimo clima. para ver essa poesia, cara. Cara, tá, né? Agora eu vou. O Seri, ele me provocou no encontro passado, porque a gente tem aqui uma lenda urbana que é da página 45. Né, Seri? Toda vez que Ótimo. você pega um livro que você não conhece, nunca viu e tal, você quer saber se vai ter conexão contigo, você abre na página 45. O primeiro parágrafo que os teus olhos buscarem, você lê esse parágrafo, e se aquele parágrafo fizer algum sentido emocional, pode comprar o livro e levar. Compra porque você vai gostar do livro. Então isso é sabia, conhece o mistério da página 45? Não sabia. Então, a partir de agora, o Seri falou assim: ele está falando isso porque ele tem uma editora que produz só livros acima de 50 páginas, porque é para ter a página esse aqui, pelo menos, 45. não chega a 45. Então, mas Na tem página uma- 45 tem um patrocinador. Por Tem isso um que ele patrocinador. Mas tem uma estratégia que é um adendo. Os editais têm adendo também, não tem? De vez em quando aí Tem os seus anexos. os né? anexos Os e tal. anexos. Então, nesse mistério da página 45, tem um anexo que diz assim: se o livro não tiver a página 45, some 4 mais 5.
9. Você vai ter sempre uma página. 9 história. 9 é 9. 9. 4 mais 5 é 9, não é? Então, o que, que nós vamos ter? O Vieira Vivo, ele vai ler o que ele construiu. Depois você vai pegar esse livro que ele acabou de terminar aqui, você vai na página 9. E aí você vai ler a poesia que tiver lá. Topa? Opa. Fechou, Super top. Siri? Você é criativíssimo, cara. Max, tá com a gente, Max? Claudinha também? Fechou. Manda ver. Vieira, é contigo. Olha só o que o Vieira produziu. Olha, dentro dessas 6 frases aqui, mais aquelas 2 pessoas na janela, me veio a origem daquele termo merda que se fala no teatro, desejando sempre na estreia, merda, merda. Então eu fiz um poema falando sobre esse fato. As carruagens abarrotavam a porta do teatro. A plateia se amontoava até nas janelas. A rua era só o pó. Porém, de lados diferentes da calçada, o povo se deixava ir ao espetáculo. Dança, canto, alegria, emoção, e quanto mais carruagens, mais público. E o sucesso era medido pelo estrume deixado à porta do teatro. E veio o grito dos produtores: deu merda, comemore. Uau! Caramba, cara, cada dia eu fico mais feliz de ver como esses pequenos estímulos verbais, provocando artistas em potenciais, podem produzir coisas incríveis. Olha só que maravilha. E eu falaria para quem está ouvindo no nosso programa, feche os olhos e ouça de novo o que ele citou para a gente. Verdade. Cara. A gente consegue viajar nessas palavras, incrível. Pô, parabéns, cara. Meu, não, mas também com esses estímulos aí, poxa. E, inclusive aquele deu merda, comemore, que parece que é uma coisa antagônica, mas no teatro não, porque era medido o sucesso pelo estrume deixado na porta de cada peça, né? Que legal, Vieira. Caramba, cara. Ó. Muito bom. Ele criou uma outra coisa aqui, cara, que ele estava falando sobre mimeógrafo. Mimeógrafo me lembra álcool, né? E ele bolou um texto aqui, assim, são vários textos pequenos, falando sobre as bebidas dos ex-presidentes. Justamente. É um estudo etílico. Um estudo etílico. Conta pra gente. Você conta agora do estudo etílico. E depois a Madeleine vai na página 9 aqui. Opa! Se você já dá uma olhadinha. Já dei. Olha que maravilha. Vai lá. Vamos lá. Como é que esse estudo etílico veio para você, assim, antes de você começar a falar? Olha, é um mistério. A criatividade, ela está fora da razão em alguns aspectos, outros não, claro. É necessária a parte racional. Mas eu criei a primeira e a segunda, que é a bebida preferida do Lula e do Fernando Henrique. Então, como o Fernando Henrique tinha aquele negócio de superioridade e tudo, então, para mim, o Lula gostava do conhaque Morro Velho. Já o Fernando Henrique, o conhaque Morro mais velho ainda. Aí fui seguindo. O Tancredo Neves, por exemplo, é o conhaque Morro na véspera. Dó. O Fernando Collor, conhaque Morro e volto pior. Era volto igualzinho, mas eu seria, não, volto pior. O Itamar Franco, conhaque Morro e ninguém nota. O José Sarney, conhaque Morro quando? A Dilma, coitada, morro de golpe baixo. O Michel Temer, conhaque morro e fico na campa da Dilma. E o Bolsonaro, logicamente, conhaque morro para fugir do Lula. E aqui é uma página do meu próximo livro de humor, Exercícios para o Ócio. Já está antecipando, olha aí. Essa do Itamar, eu tenho uma coisinha para dizer aqui, Itamar Franco. Conhaque, morro e ninguém nota. A não ser que quem esteja do lado estiver sem calcinha, né? Você lembra desse episódio? Lembro dele no Sambódromo. Para quem não se lembra, Luma estava de Oliveira, não era? Não, era uma outra modelo que ela acabou de sambar
tirou a fantasia, foi só de camiseta. E o fotógrafo por baixo fotografou e a menina estava em pelo. Ao lado do presidente. E aquilo, né, viralizou na época, né? Claro, foi mais escandaloso. Hoje já seria um grave problema aí, né? Hoje em dia está muito mais... É uma questão de isso, respeito, né? A Deus pessoa, independente daquela situação. Né? Interessante é que essa foto me lembrou uma foto do João Goulart, em que ele está com um revólver na cinta, em 63, né? E vendo como, por exemplo, na época do Itamar, o Brasil era muito mais careta, hoje em dia, está muito mais careta do que era naquela época. Havia muito mais liberdade, vamos dizer assim, de costumes, de tudo, né? E a foto do João Goulart com o revólver na cinta, na década de 60, foi um escândalo, mas hoje já seria normal. Quase, né? Quase normal. Assim como isso aqui é quase um podcast. É um quase cast. Com o passar do tempo, as coisas vão... hoje seria um escândalo enorme, uma mulher sem calcinha ao lado do presidente. Sim. O que é importante é assim, quando a gente fala de fatos históricos, de uma forma geral, ou do fluxo de uma sociedade, a gente tem que contextualizar. Não é? Fazer julgamento hoje, sem contextualizar o que acontecia à época, é perigoso. E às vezes é injusto. Claro. É injusto. Então nós precisamos disso. E aí nós temos a Madeleine, que ela nem tinha ideia do que ela ia ter que fazer, declamar um poema aqui hoje, né? Vamos lá. Bom, seguindo essa máxima da página 45 ou página 9, o poema que está na página 9 do livro do Vivo é justamente o poema Centelha Insana, né? Então já é um merchan aqui do próprio livro. É o título, né? É o título título do livro, e o livro é todo dedicado ao fogo, porque ele foi um presente que eu fiz, o primeiro livro que eu encadernei, quando a Cláudia Brino me ensinou, para dar de presente, porque ela é do signo de Leão, e o elemento é fogo. Então ela me pediu um livro que falasse sobre o fogo, e eu fiz esse livro, todos os poemas falam sobre o fogo. Isso aí. Então vamos de Centelha Insana na página 9. Flamejante língua de fogo, traga do passado um fervedouro, onde o fulgor de todo magma mantém a inalterada ardência das chamas. Útero de luzerna, empunha teu crepitar contínuo sob os abismos das noites em meio à tua intensa combustão eterna. Berçário incandescente, depura em abrasiva fervura uma abóboda de fogo no âmago de todo ego. Uau! Muito bom. Caraca! Claudinha, que homenagem maravilhosa, não? Menina! Gente, eu fiquei muito feliz com esse nosso encontro. Eu tenho uma última pergunta que eu Até estou super mais, curioso. até mais. Felinas, tudo bem, mas por que costela? Porque era uma radiografia, um raio-x das costelas da própria Cláudia. Ah, vá. E estava... Tinha que ter a Claudinha no meio. Tinha esse raio-x dessas costelas e o felinas é por causa do amor aos gatos, né? Uhum. Tudo. E inclusive tem outro lance felino que é a própria... o logotipo da editora foi desenhado há mais de 25 anos e era uma gatinha preta de rabo quebrado. E essa gatinha preta, há 10 anos, apareceu na porta da nossa casa, uma gatinha preta de rabo quebrado. Que legal. Depois do logo. 15 anos depois do logo. E uma vez a Madeleine nos deu de presente uma figura de gato, né, feita com... Como é que é aquela técnica? Killing, a técnica do killing, era feita de papel. papeizinhos dobrados. Papeizinhos dobrados. E ela ficou assim, entristecida quando foi entregar, falou, puxa vida, olha, no caminho quebrou aqui o rabinho dela. Não acredito, gente. Falei, não, mas é isso mesmo. Ela tá... Sério? Sério. Está lá ela com o rabinho quebrado, igual ao logotipo vivo, que é a Noinha, a nossa gatinha que está lá de rabo quebrado, e igualzinho o logotipo da editora também. E não é lenda urbana, cara. E eu tenho uma confissão para fazer. Faça. Esse programa é um nepotismo, cara. É, né? Porque a gente está tão em família que, né, tem uma energia muito legal que rolou aqui com vocês.
Mas a arte tem esse poder, né, cara? Sim. É isso mesmo. A arte tem E esse até a presença poder. de quem não está, que é a Claudinha Brino, que está aqui fora. Ela tá ali no lançando as background, aulas. ali dando Opa. apoio total, né? É. Sempre. Que cedeu o lugar para mim. Eu tenho que agradecer a ela por estar aqui nessa roda de conversa. Beijo, tão, Claudinha. tão, Beijo, poxa, Claudinha, maravilhosa. preenchendo assim grandemente o meu interior aqui com vocês. Que maravilha. Que legal. Eu também fico muito feliz. Eu vou passar a palavra para o Seri, para ele caminhando para a gente fechar esse pacote, né, Seri? Sim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A humanidade só continua existindo por força desse processo coletivo, de agregar ideias, conversas, bate-papos, ideais, sonhos, tristezas, alegrias. Quando a gente faz essa conexão e traz isso para o coletivo, sabe, e compartilha isso, há esperança. Chupa a inteligência artificial. Chupa. E eu não tenho palavras, só traços e agradecimento ao Vieira, ao Madeleine, por esclarecer tanto a nossa classe artística que precisa dessa tua força, menina. Isso é básico para a gente. Continua com a tua luta aí e espero que apareçam mais artistas em busca de aprendizagem com você. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado, Washington. Tamo Meu junto. guru. Max, fecha a conta, passa a régua e manda a conta para Claudinha.